Olá pessoal, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo prática e ciência nas redes sociais. Antes de começarmos, se você ainda não se juntou a nós nas redes sociais, nas nossas plataformas para ter contato com você, corre lá. Se você está assistindo esse vídeo, essa gravação pelo YouTube, clica nesse botão vermelho aqui embaixo e se inscreve no canal, porque aí você já aproveita e fica por dentro de tudo aquilo que a gente traz de novidade para vocês, dos assuntos, dos entrevistados. Se você está escutando pelo podcast também, aliás, aproveita e compartilha. Aproveita e compartilha também, deixa o seu comentário, a sua sugestão, os temas que você quer ver e também os seus comentários sobre o tema de hoje. E falando do tema de hoje, para conversar conosco, nós temos a honra de trazer Ivan Martinho, CEO para a América Latina da World Surf League, a Liga Mundial de Surf, a WSL. Tudo bem, Ivan? Tudo bem, Renan. Prazer é meu. Honra minha de participar desse bate-papo. Parabéns pela iniciativa do canal. Você estava me contando do objetivo de educar e trazer essa abertura, né, de troca de informações entre pessoas do mercado e pessoas que também estão no mercado e também as que não estão, mas que querem entrar. Então é um prazer participar desse bate-papo. Obrigado pelo espaço para mim e naturalmente para a Liga. Excelente. E para começar, entre as suas funções, né, como CEO da WSL na América Latina, está a supervisão das operações, dos desenvolvimentos de negócios relacionados ao surf aqui na região. Ivan, quais são os desafios, as oportunidades, né, que a gente tem aqui para o crescimento, para a expansão do surf aqui na região da América Latina? Eu sei que, por exemplo, em termos de competidores, parece claro que aqui se trata de uma fábrica de talentos, né? Mas em relação ao mercado consumidor para a modalidade, como que a América Latina está posicionada, como que ela é vista? Muito bom. Primeiro, do ponto de vista de estrutura, a gente tem a nossa matriz em Santa Mônica, na Califórnia. A liga é privada, tem um dono, um grupo privado que é dono, né? Isso acontece desde 2015. Antes era a Associação de Surfistas Profissionais, a ASP, que se transformou na World Surf League a partir de 2015. E a gente tem a gestão dividida no mundo todo através de 4 territórios, 4 regiões. Eu sou responsável pela América Latina, tenho aqui um time, também tem uma pessoa que é um par meu responsável pela América do Norte e Havaí, um outro que cuida de Europa e África e um quarto que cuida de Austrália e Ásia. Cada um desses escritórios tem o interesse, tem o desafio, né, e o objetivo de fazer a gestão do território em todas as frentes, seja desde a gestão dos eventos, relacionamento com patrocinadores, relacionamento com os parceiros comerciais de broadcast, emissoras de TV, streaming assim por diante, a questão dos licenciamentos, relacionamento com atletas, tudo que tem a ver com a determinada região, óbvio, sempre alinhado com a matriz, mas com o objetivo de desenvolver o esporte na região. Falando de América Latina, que é essa pergunta, especialmente no Brasil, a gente tem uma oportunidade gigantesca, né? O surf, ele vem se desenvolvendo como esporte profissional já há muitos anos, e desde 2014 a gente conheceu aqui no Brasil o Brazilian Storm, que de fato mudou de patamar o reconhecimento do público em geral da modalidade. O surf sempre teve essa questão da aspiração, do lifestyle do surf muito inerente à nossa modalidade, que sempre foi muito aspiracional e seguido por muitas pessoas, inclusive um esporte muito praticado. Acontece que a partir do momento que nós tivemos o início dessa geração campeã de 2014, veja, antes de 2014 a gente já tinha uma geração muito bem sucedida, que não tinha ainda sido campeã, mas que de fato serviu para a inspiração do Brazilian Storm, que é assim chamado, né, essa geração que aí está, com tantos talentos incríveis que a gente tem na água, que começou a vencer em 2014. Então veja, o esporte nos últimos 6 anos, na divisão de elite, que é o CT, o Championship Tour, nós ganhamos 4, nós brasileiros, né, ganhamos 4 vezes através de 3 nomes. O Gabriel Medina conquistou em 2014 e em 2018, o Adriano de Souza, o Mineirinho, conquistou o CT em 2015, o título mundial, e agora o nosso atual campeão, o Ítalo Ferreira, em 2019. Então 4 conquistas nos últimos 6 anos. Nenhum outro esporte brasileiro nos trouxe tanto orgulho e tantas conquistas nesse espaço de tempo. Somado a isso, a gente estreia nas Olimpíadas de Tóquio no ano que vem. Era para ter acontecido agora esse ano, não aconteceu pelos motivos da pandemia, e a gente estreia no ano que vem também com grandes chances de medalha. O tipo de onda
que tem lá na praia de Chiba, em Tóquio, é um tipo de onda que tem, que os brasileiros, os atletas brasileiros, a gente tem o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira, também a Silvana Lima e a Tati Weston Webb, brasileiros classificados para defender o nosso país lá nas Olimpíadas, muito habituados a surfar esse tipo de onda. São ondas menores, muito habituados a surfar esse tipo de onda, que naturalmente nos coloca em posição de favoritismo para subir no pódio, né? A gente obviamente torce para que seja para medalha de ouro, estrear com a medalha de ouro seria incrível. Todo esse panorama traz para nós uma oportunidade enorme, né? Você bem sabe, Renan, e eu já vi vocês tratando disso em outros programas aqui do Gestão, que o esporte no Brasil, eu falo sempre da região, mas estamos citando o exemplo do Brasil, porque naturalmente é onde a gente tem observado esse boom nessa última década, né? Quando você tem um talento, um atleta que representa o Brasil e ganha, esse esporte tende a crescer. Cresce do ponto de vista de interesse das pessoas, cresce do ponto de vista do espaço ocupado na mídia, mais veículos que não falavam do determinado esporte passam a falar, porque nós somos brasileiros, a gente gosta de ganhar. Mas se a gente gosta de ganhar, isso traz para nós uma oportunidade muito grande de ter maior atenção. O desafio é, uma vez que a gente tem essa grande atenção que nós não tínhamos, ou que o surf não tinha até então, nesse aspecto mercadológico, tinha sim uma atenção muito grande e uma devoção, inclusive, do grande número de praticantes que teve, inclusive porque é uma modalidade incrível e deliciosa de se praticar. Mas a partir do momento que você olha do ponto de vista do aspecto de negócio e você acaba trazendo o interesse da mídia, o interesse de marcas que não são marcas de surf, não são marcas de surfwear, normalmente, historicamente, as marcas que apoiavam o surf profissional, não somente essas marcas, mas também marcas que a gente chama de não endêmicas, então marcas de cerveja, de telecomunicações, cerveja, nosso patrocinador, a Corona, a montadora como a Jeep, a própria Telecom, a Oi, ou marca de roupa, de moda, de fashion, de lifestyle, como a Havaianas, nosso novo patrocinador, ou seja, veja, marcas que poderiam se comunicar com os seus potenciais consumidores através de muitas outras plataformas, pode ser outros esportes, pode ser música, mas que escolheram o surf. Obviamente a gente agradece muito e também tem uma oportunidade muito grande de desenvolver um bom trabalho junto com essas marcas, junto aos nossos parceiros de transmissão aqui no Brasil, a ESPN, o Facebook, para conseguir falar com cada vez maior número de pessoas e entendendo que esse maior número de pessoas, esse aumento da nossa base de fãs, tem como expectativa em relação ao que é a WSL, em relação ao que é o relacionamento com os atletas, em relação ao que é o surf na vida deles. Seja o surf uma porção grande da vida deles, ou seja, aquele torcedor fanático, como se a gente tivesse comparado no futebol, aquele que tatua o escudo do time para quem torce, então a gente mapeia e entende quem é esse torcedor, a gente chama de core, ou os diversos níveis até atingir um fã que a gente chama de curious, que é um fã curioso, que pode se interessar pelo surf por qualquer que seja o motivo, talvez ele siga um surfista nas redes sociais, porque se interessa pela vida pessoal daquele surfista, e a partir daí ele começa a conhecer um pouco mais de surf, e quando vê, está seguindo a WSL e está assistindo as etapas para ver aquele surfista competir, afinal de contas ele criou uma afeição com aquele atleta. Então veja aqui qual que é o tamanho da nossa oportunidade e quantas frentes que nós estamos atuando para conseguir aproveitar esse momento de ouro que é o trabalho incrível que os nossos atletas vêm fazendo na água. E aqui, obviamente, a gente fala sempre da categoria masculina, porque é onde a gente ganhou os títulos, mas quero aqui citar também o feminino, com as nossas representantes, a Silvana Lima, a Tati, tantas outras, a própria Tainá Hinkel, a Chloé Calmon no longboard, e tantas outras representantes que a gente tem no surf feminino, que nos representam também, que já tem suas conquistas importantes também, e que a gente, como liga, tem um espaço reservado, e uma expectativa de aumentar cada vez mais a participação feminina no nosso esporte. E Ivan, você mencionou aqui o processo, ok, chamou também muita atenção, né? A gente vem acompanhando esse processo, que é a inserção do surf como modalidade olímpica, que era previsto para acontecer nas Olimpíadas agora em 2020, vai ficar para 2021, né, muito provavelmente.
Como você espera que seja a grande contribuição desse movimento, né, de inserção da modalidade? Se aproximar um pouquinho mais de um público jovem, um público descolado, ou quais as diferenças, né? Quais as estratégias, por exemplo, foram utilizadas para se alcançar esse objetivo? Uhum. Você sabe que tanto o surf quanto o skate, eles passaram a fazer parte do programa olímpico justamente porque o Comitê Olímpico Internacional tem uma preocupação de rejuvenescer a base de audiência dos Jogos Olímpicos. Então, eles foram buscar no surf e no skate para inserir no programa olímpico justamente essa audiência mais jovem, porque a audiência mais jovem tá no surf e também tá no skate, né? Então, que inclusive duas modalidades que têm uma relação muito interessante entre si. A gente brinca que nem todo skatista tem uma prancha de surf, mas todo surfista tem um skate. Então, tem uma relação muito interessante entre esses dois esportes, inclusive da questão da cultura, que vai muito além da prática do esporte propriamente dita, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. E o Comitê Olímpico Internacional escolheu, então, essas duas modalidades para ajudar a rejuvenescer a base da audiência. Para nós, a gente vai fazer parte, né? Para nós, falo em nome do esporte, a gente vai fazer parte do maior holofote, do maior palco esportivo do mundo. Né, uma honra para qualquer que seja a modalidade que participa das Olimpíadas e que também tem uma série para os atletas, um fato histórico, ainda mais quando eles têm grande chance de ganhar medalha, como é o nosso caso. Participar de uma Olimpíada já é algo incrível, imagino para qualquer atleta, imagina para aqueles que têm chance de ganhar a medalha, representar, estrear, responsabilidade de estrear a modalidade, vão ficar marcados na história mesmo do surf e do esporte brasileiro, esses 4 atletas, a Tati, a Silvana, o Gabriel e o Ítalo, como representantes do Brasil na primeira Olimpíada da história, que vai ter o surf, que já está confirmado também para Paris e depois para os Estados Unidos em 2028, Paris 24 e Califórnia 2028. Ou seja, isso traz para nós, à medida que a gente tem um holofote, uma exposição muito maior, traz para nós uma oportunidade muito interessante, porque a gente vai começar a dialogar com pessoas que não conheciam, ou talvez não seguiam o surf, e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande, porque você passa a fazer parte de um hall de modalidades e de atletas, são os melhores atletas do mundo, sem nenhum tipo de contestação. Então você passa a fazer parte de um hall de atletas e de modalidades que também isso, do ponto de vista de negócio, de responsabilidade, das mensagens que o surf traz, uma responsabilidade bastante grande. A gente está muito otimista, muito animado e muito feliz com essa conquista. Para qualquer esporte, participar de uma Olimpíada é uma conquista, não é diferente para o surf, então é uma honra para nós e, sem dúvida nenhuma, a torcida muito grande para que os nossos representantes desempenhem muito bem e tragam as medalhas. E você falou de responsabilidade, e um ponto fundamental com relação à responsabilidade, a mensagem, né, como você citou, que o surf quer passar, esteve relacionado, por exemplo, a uma iniciativa recente da WSL que chamou a atenção do público, que é a chamada Onda do Bem, né, que para quem não acompanhou, para quem não viu, que é difícil alguém não ter visto essa ação recente, né, que reuniu surfistas, celebridades, uma competição de surf noturno, né, cheio de cores, luzes neon, as pranchas iluminadas com LED no mar, que chamou muita atenção pela inédito, né, esse formato de transmissão aqui para o Brasil, pelo menos eu nunca tinha visto. Qual foi o alcance e a repercussão dessa ação, Ivan? Olha, primeiro vale a pena contar um pouco. Obrigado, Renan. A gente está muito feliz com o resultado, feliz que você acompanhou e também a sua audiência. Na verdade, o que a gente tinha um desafio enorme. Veja, nós tínhamos que. Primeiro, a pandemia nos pegou, assim como qualquer outra modalidade esportiva, nos pegou de surpresa, cancelou o calendário de 2020, colocou para nós uma série de desafios. Nós temos diversos compromissos com os nossos parceiros comerciais, sejam as marcas, sejam as emissoras. De repente, tudo que estava escrito em contrato, a gente se viu numa condição de não conseguir entregar o que estava escrito em contrato e, em tempo recorde, encontrar formas de alguma maneira, a primeira preocupação é continuar se conectando e falando com os fãs. Essa era a primeira preocupação. E aí a gente usou uma estratégia de conteúdo e fomos muito além na criação de conteúdo, aprendemos muito sobre isso durante esse tempo, falar de muitas coisas relativas ao mundo do surf, ao universo do surf, que vão além da competição propriamente dita. Desde aula de ginástica funcional de surf até competição de videogame entre atletas do True Surf, que é o nosso gamezinho de mobile,
A gente fez festival de música Sounds of Surf, uma série de iniciativas para conseguir, em um mundo sem eventos, a gente conseguir fazer isso. Depois, quando nós percebemos que havia a possibilidade, nós fomos conversar com as marcas para que nós pudéssemos criar uma grande celebração do surf, e essa celebração que fosse o surf ajudando o surf. A gente viu muitas dessas lives sertanejas, a gente viu muitas dessas ações sociais muito legais, né? Eu acho que pela primeira vez a gente vê o mundo, e sobretudo o Brasil, se unindo em volta de uma causa, e foi muito bonito ver as classes diversas de artistas, de atletas, se unindo em relação a fazer, em prol de fazer o bem. E a gente queria fazer a mesma coisa, mas que também fosse uma grande celebração para o surf. A gente tinha alguns desafios. O primeiro desafio era conseguir fechar uma praia. Ou seja, a praia é um espaço público difícil de fechar, a gente precisava encontrar uma praia que fosse fechada. Depois, a gente precisava trabalhar no esquema de bolha. Veja, relembro que a gente conversou lá na primeira pergunta, nós somos uma liga global, mas com sede nos Estados Unidos, que tem milhares de políticas e regramentos e protocolos para que a gente conseguisse cumprir. Nós testamos 130 pessoas no Covid. Dessas 130 pessoas que nós testamos no Covid, nenhuma testou positivo. A gente agradece até hoje, colocamos um esquema de bolha. A gente fechou um hotel para nós, para criar essa bolha. Todo mundo que estava dentro dessa bolha estava testado. Fizeram um check-in um dia antes, conseguimos revelar esses testes em tempo recorde. Nós tínhamos 3 modais para conseguir chegar de Ubatuba até São Paulo. Helicóptero, uma ambulância e uma moto para conseguir fazer com que esses testes chegassem em São Paulo, de Ubatuba até São Paulo, em 4, 5 horas no máximo, para que eles pudessem passar a noite sendo revelados. Sabe que o teste do Covid hoje demora 36 a 48 horas para sair o resultado. Nós conseguimos um laboratório parceiro que foi capaz de revelar para nós em 10 horas o resultado desses testes, mas para isso os testes tinham que sair de Ubatuba e chegar aqui em São Paulo até determinado horário, na verdade 10 da noite. A gente conseguiu fazer isso, para que no outro dia de manhã todo mundo pudesse sair do quarto liberado e poder interagir com as pessoas. Nós tínhamos o parceiro da transmissão nesse caso, que era Sport TV. A gente cravou a grade, algo que não se faz no surf. A gente travou o dia 18. Normalmente no surf nós temos uma janela de competição, 10 dias, 8 dias, e se escolhe entre esses 8, 10 dias, 12 dias às vezes, o melhor dia em relação à qualidade de ondas para executar o evento. A gente resolveu arriscar e falar, vamos fazer dia 18 à noite. Não há nenhum controle sobre isso, foi simplesmente reza mesmo, contar com a sorte. E nesse dia, aí, né, obviamente a gente escolheu a praia de Itamambuca, em Ubatuba, que é uma praia que tem consistência de ondas, então não é uma praia que nunca está flat, que a gente chama, que é o termo, nunca está uma lagoa, sempre tem ali no mínimo meio metro de onda, sempre tem, foi o que aconteceu no dia. Nós também convidamos, além dos nossos atletas, do masculino e do feminino, nós também convidamos celebridades. As celebridades que no nosso evento faziam papéis de fãs. Então, porque ali eles não estavam desempenhando a função deles como atletas, o Flávio Canto, ou como atores, como atrizes, como a própria Dani Suzuki, eles não estavam desempenhando esse papel, eles estavam desempenhando o papel de fã, como se fosse um Pro-Am, que se faz em outras modalidades. Né? Então ali a inspiração foi um pouco do Jogo das Estrelas, que é uma data festiva, né, que a gente vê outros esportes fazendo, que é uma data festiva, que você reúne personalidades do esporte. Nós trouxemos os atletas do passado para ser juiz, então a gente tinha o Rico de Souza, Andréa Lopes, o Teco Padarates, a gente tinha o Fabinho Gouveia, e a gente também trouxe atletas do futuro, a Julinha Santos, o Lucas Vicente, a Nairê, do futuro, que é a futura geração do surf, e os atletas de hoje em dia, que são as nossas estrelas do tour para competir, junto com as celebridades que surfam. Veja que as celebridades, os famosos que a gente chamou, eles foram criteriosamente escolhidos também, que tivessem um nível de surf bom para ser um amador, não podia ser ali alguém que não conhecesse nada, de surf, porque eles de fato estavam participando de uma competição, que era uma festa, era uma celebração, mas era uma competição. Fomos além, a gente quis fazer algo que não tinha sido feito, fizemos uma prova noturna, por 2 motivos. Primeiro pela questão de inovação, mas também pela questão de incomodar o menos possível os moradores de Itamambuca, porque a praia não é um lugar que você costuma ir à noite, então se nós fizéssemos o evento à noite, nós incomodaríamos menos a população e teríamos menos chance de aglomeração. Outra coisa, o prefeito de Ubatuba, a quem
eu não me canso de agradecer, junto com o secretário de Esporte, Jacó, junto com toda a turma da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros e da população, contribuíram muito. A gente conseguiu fechar a praia de maneira que não houve aglomeração. Houve um pouquinho de uma galera que ficou na grade, mas estava bem distante e não houve nenhum tipo de problema. A gente conseguiu as pessoas de fato respeitarem, a gente conseguiu executar um evento com perfeição. As ondas contribuíram, as ondas também não podiam ser muito grandes, porque os famosos às vezes poderiam não sentir a vontade de surfar se as ondas tivessem, o mar tivesse muito agitado, as ondas tivessem muito grandes. Então veja quais são o número de variáveis que a gente teve que lidar, testar todo mundo, construir um evento, conseguir verba privada, apoio dos nossos patrocinadores, então a Oi, a Havaianas, a Jeep, a Red Bull, que durante essa pandemia, que naturalmente a grande maioria das marcas tiveram corte de orçamento, encontraram um orçamento para nos apoiar e que naturalmente nós pudéssemos, através da nossa audiência, através dos nossos patrocinadores, favorecer a uma ONG. Quem escolheu a ONG a ser beneficiada foram os surfistas, que é a ONG Projeto Ondas, que fica localizada no Guarujá, que faz um trabalho belíssimo, que muda vidas através do surf, propriamente. Então, a Projeto Ondas foi a ONG beneficiada com as doações do evento, e as doações foram suficientes, eles divulgaram recentemente, foram suficientes por pagar a grande parte dos custos da ONG pelo ano de 2021 inteiro. Então, a gente ficou muito feliz com o resultado e também, obviamente, com o resultado da repercussão. A gente criou algo novo, algo que era uma data festiva, que eu brinco para a minha equipe que é o Woodstock, né, que a gente o que a gente fez ali não vai se repetir, né? Claro que isso pode servir como inspiração para próximas, talvez eventos menores, pocket, dentro de outros eventos maiores, mas ali era uma data única e a gente queria que ficasse marcado e que fosse, de fato, uma grande celebração do surf, que nos ajudasse a contar essa história do surf para mais gente. E aí, por isso, esse formato inovador, esse formato curioso, mesmo quem nunca viu de surf na vida, à medida que você vê alguém com a prancha de LED surfando, você fala, nossa, que curioso, você vai assistir, ou alguém que vê, por exemplo, Paulo Zulu, modelo, que participou, Paulo Zulu, um cara, incrível, né, modelo, ator, já tem mais de 50 anos surfando, quero ir lá ver o Paulo Zulu surfando, eu sabia que ele surfava, eu nunca vi ele surfando, que curioso ver ele surfando, ainda mais ele na equipe, jogando junto na equipe, talvez do Ítalo Ferreira, ou do Peterson Crisanto, ou de quem quer que seja. Então eu quero assistir como que vai funcionar esse negócio, e a partir disso a gente também criou uma série de conteúdos que estão acontecendo nas nossas redes sociais e também no canal Off, que junto com o Sport TV era parceiro do evento. Então, veja, o que a gente se preocupou era criar algo que de fato ficasse marcado na história, que fosse uma celebração do surf e que desse oportunidade para o surf ajudar o surf, e eu acho que a gente conseguiu isso com as arrecadações que foram feitas para o Projeto Ondas lá do Guarujá. Não, e eu acho interessante, né, que você para ver, nós tivemos, de fato, o momento da pandemia talvez tenha demandado essas adaptações, essa criatividade. E a gente fala muito, claro que foi um evento fantástico, a Orlando Bubble, né, a bolha de Orlando que a NBA criou. Está sendo, né, incrível. Só que nós temos eventos aqui que estão acontecendo, né, em modalidades esportivas, em ligas, acontecendo aqui no Brasil, que muitas vezes a gente não para nem para dar para ver essa percepção de que a gestão do esporte aqui, ela também está tendo iniciativas criativas para lidar com este momento de exceção, né? E esse talvez seja um ponto que é válido ressaltar aqui, né? Por isso que eu quis tocar nesse assunto. Legal. Além disso, Ivan, eu acho que a gente pode chamar que a WSL ela vem se destacando nos últimos anos por algumas iniciativas, vamos considerar assim, arrojadas, né? Algumas delas, por exemplo, a WS Zone, né, que é o surf no centro de São Paulo, o surf feminino, o próprio reality show que a gente teve lá nos Estados Unidos, né, aquele Ultimate Surfer. Vai ter, Foi gravado já. Iniciativas, qual que é o objetivo? É posicionar a organização, o próprio esporte, junto a qual tipo de público? Um público não apenas mais jovem, que é um público que ela já atinge, mas também é um público com alto poder aquisitivo, mais acostumado a consumir e não tanto praticar. Qual que é a estratégia por trás dessas iniciativas? Muito legal, Renan. Obrigado por essa pergunta, que é muito importante para nós. A nossa estratégia primeiro, pensando no surf como esporte, a gente tem, diferente de outros esportes, uma dificuldade de programação do surf em TV aberta.
né? Veja que normalmente quando você vai fazer um evento de surf, você tem uma janela, como eu falei, de 8 a 10 dias e o evento acontece em 3 ou 4 dias. Quais aqueles que tiverem melhores condições de onda. Isso para programação de TV aberta não existe. Nenhuma TV aberta vai ser capaz de fazer isso, para ser uma coincidência enorme. A programação de TV aberta acontece com antecedência, é muito difícil de fazer. A gente tem a nossa parceira de TV por assinatura, a Pay TV, que é a ESPN, que faz um trabalho incrível, já é um parceiro há anos também no Facebook, e as nossas plataformas digitais. Essa característica nos fez nos antecipar em relação a iniciativas digitais do que outras ligas não precisavam. Não quer dizer que a gente estava olhando o futuro e assim, não é isso, a gente estava precisando mesmo, e por isso que a gente começou a olhar para o digital com antecedência, porque se você gosta, por exemplo, de surf, às vezes você está trabalhando lá na quarta-feira, 10h30 da manhã, e o Felipe Toledo, que é o seu surfista de preferência, vai entrar na água, eu preciso dar um jeito de te avisar isso. Nem para que você sintonize lá no celular. E a gente tem um push que, se você segue, você tem um aplicativo da WSL instalado, te manda um push dizendo: Felipe Toledo vai entrar na água. Ou você segue a Silvana Lima, ou você segue talvez o David Silva, eu não sei. Quem você quem é o seu surfista que você de preferência, você vai escolher lá e a gente vai te mandar um push dizendo: ó, o seu surfista de preferência vai entrar na água daqui 5 minutos. Aí você pode sintonizar no site da WSL e poder assistir. Então veja que parte disso tem a ver com como a gente consegue falar com a nossa audiência em qualquer hora do dia, da noite, onde quer que ele esteja do ponto de vista digital, e a gente já começou com essas iniciativas lá longe. Então, quero citar aqui primeiro essa parte do digital. Depois, como liga, a gente tem posicionamento através de 4 pilares. A gente é mais conhecido pelo posicionamento de performance, que é as melhores ondas e os melhores atletas. Quando você pensa na Liga Mundial de Surf, assim quando você pensa na NBA ou quando você pensa talvez na ATP, é quem estão as melhores pessoas, os melhores atletas daquela categoria, né? Na WSL não é diferente, mas esse é um dos nossos pilares. A gente tem outros 3 pilares que apoiam o nosso posicionamento, ou que perfazem o nosso posicionamento. Sustentabilidade. Nosso esporte acontece nos oceanos, então a gente tem diversas ações relacionadas à conservação dos oceanos. Igualdade. A Liga é uma das únicas, e durante algum tempo foi a única, que paga premiação igual para homens e mulheres. E também lifestyle. E dentro do lifestyle do surf tem muitos caminhos: moda, música, gastronomia, viagem, estilo de vida, bem-estar, muitas coisas que estão dentro desse universo do lifestyle do surf. Se a gente olha para cada uma desses pilares, nos dá a permissão para inventar coisas, como você falou, a WSL House, a WSL Zone, que falam com o universo do surf, muitas vezes dentro de cada um desses pilares, que não necessariamente estão apoiados na performance, mas que conversam com esse público, no sentido de dar para as marcas e dar para os próprios surfistas plataforma de comunicação e aproximação. Veja que nós não temos a frequência do futebol, por exemplo. A gente não é uma modalidade que tem jogo toda quarta e domingo. Então, se a gente não tem jogo toda quarta e domingo, quais são outras, ou não tem evento toda quarta e domingo, ou toda semana, quais são outras formas que nós conseguimos construir para nos comunicar com os nossos fãs, dar oportunidade para as marcas falarem com esses fãs, já que o futebol e outras modalidades, outros esportes, concorrem com a gente pelo mesmo dinheiro. Quando a gente fala com os VPs de marketing, quando a gente fala com os presidentes das empresas para apresentar o surf, a gente sai da reunião, na reunião seguinte chegou alguém de um time de futebol qualquer lá batendo na porta tentando pegar o mesmo dinheiro. Então a gente está concorrendo com o mesmo dinheiro. Veja que muitas vezes o futebol, para comparar com o futebol, e aqui a gente pode falar de qualquer modalidade, estou falando do futebol por causa do Brasil, que é sempre a modalidade que vem em mente sempre quando a gente fala, até o nosso cenário aqui é um estádio. Então, mas para falar do futebol, o futebol tem sempre essa coisa do alcance e frequência, né? Então ele fala com muita gente e ele tem frequência, né? Tem tanto número de jogos e assim por diante. Quando a gente compara com outras modalidades, e futebol é uma delas, a gente tem essa condição. Nós não temos a ambição de competir com o futebol. Eu acho que no Brasil, se você perguntar, a gente estava falando agora há pouco dos nossos amigos em comum, inclusive o professor Ari, todo o grupo de estudos da FEA e assim por diante. Ou seja, quando você fala, quando você estuda esporte, é claro que você tem lá os números e tudo mais. Se você perguntar para uma pessoa na rua, muitas delas não vão saber te afirmar qual que é o segundo maior esporte do Brasil. Todo mundo sabe que o futebol é o maior esporte do Brasil, mas muitas das pessoas não vão saber te afirmar
com certeza, qual que é o segundo maior esporte do Brasil. Para mim, essa posição está vaga e essa posição é do surf. Então, como nós, como esporte, como liga, mas aqui falo de maneira mais ampla, como esporte, podemos de fato ocupar a posição de segundo maior esporte do país. É nessa direção que a gente caminha. Fantástico. Aliás, o papo está fantástico, né, Ivan? Só que, infelizmente, estamos estourando o nosso tempo de hoje, né? Temos que nos despedir aqui do nosso convidado, do Ivan Martins, e dizer que foi um prazer enorme recebê-lo por aqui, falando de um tema fantástico como o surf e aproveitar para deixar os microfones do Gestão em Jogo, como sempre, abertos. Certamente teremos mais temáticas, mais eventos impactantes, como a Onda do Bem, que foi realizada recentemente, e certamente não faltarão oportunidades para tê-lo novamente conosco aqui nos próximos programas, novas modalidades, outras entrevistas, quem sabe fazendo uma live para debater essas modalidades, ou a estreia do surf como modalidade olímpica no ano que vem. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação aqui com a gente, viu, Ivan? Renan, obrigado mais uma vez, conte comigo, parabéns pelo programa e nos vemos na água. É isso aí. E muito obrigado também para você que assistiu, que acompanhou a essa entrevista, o tema do surf sempre gerando expectativa, gerando muita curiosidade, muita gente que surfa e que quer saber um pouquinho mais sobre como a modalidade vem sendo organizada. Esse é um dos objetivos do Gestão em Jogo. Então aproveita para curtir, deixar o seu comentário, o que você tem de dúvida, o que você quer saber um pouquinho mais sobre o surf, sobre a estreia na modalidade nas Olimpíadas, agora em 2021. Esse é o Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão do esporte, unindo o mundo do conhecimento acadêmico com o mundo prático. Um grande abraço!